Olá, sejam todos bem-vindos ao Agora Legis. Hoje iremos tratar da temática de recomposição monetária das pecuniárias dos servidores do Rio Grande do Norte, tá bom? Com previsão legal na Lei Complementar 203 de 2001. Meu nome é Edinaldo Oliveira, sou advogado, especializando em Direito Constitucional. Hoje a mesa está composta por dois colegas de profissão, Dr. Wellington Marques, também com a enorme bagagem, e o Alex Vitor, tá? Que irá dar continuidade à temática de hoje. Tá bom? Passo a palavra para o Dr. Wellington Marques, que ele dará continuidade à apresentação da nossa temática. Olá, pessoal. Como o Edinaldo acabou de falar, nós vamos tratar sobre um assunto de extrema importância a nível de norma estadual, em que diz respeito diretamente aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente a Lei Complementar número 203 de 2001, que trata sobre a questão das pecuniárias, né? Onde houve a divisão, né, da forma de cálculo de reajuste entre vencimentos e gratificações. Perfeito. Né? Essa é uma lei complementar que ela foi editada em 2001, né? E que se refere a uma lei anterior também complementar de 1994 e que tem como raiz a Constituição de 89, no seu artigo 28, que trata sobre a questão da remuneração dos servidores públicos do Estado. E para dar continuidade, nós vamos começar o nosso debate com algumas perguntas, né, entre os convidados, a respeito da lei, suas repercussões e qual o impacto dela, né, ao longo desse período, né, para os servidores públicos, né, no sentido de ganhos, né, e perdas decorrentes da sua implantação, né. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao advogado Edinaldo qual o sentido da norma, qual o aspecto da norma, do que trata a norma, a Lei Complementar 203 de 2001, no seu ver, o que ela trata? Pois bem, doutor Wellington Marques, então, para a gente entender o aspecto geral da legislação, da Lei Complementar 203 de 2001, devemos fazer uma separação, que foi justamente o que foi buscado através dessa norma. Que separação é essa? Temos que ter em mente que remuneração é a junção de vencimentos mais gratificações, tá? Essa norma ela veio para, de fato, concretizar o aspecto prático, né, de separação de vencimentos e gratificações. Que separação é essa? A separação ela se dá no momento em que a legislação ela prevê que o mesmo ritmo de atualização das gratificações não será o mesmo dos vencimentos. Ambos são autônomos, como a lei mesma prevê, tá? Então, o que temos que ter em mente é que os vencimentos, por ter sido reajustados, por ter tido uma recomposição neles, automaticamente as gratificações, necessariamente, elas não serão, como assim está sendo, tá bom? Então, o aspecto geral da norma foi justamente trazer essa separação para todos os servidores do Estado do Rio Grande do Norte, seja ele da educação, da saúde ou da segurança pública, tá bom? Passando, de fato, a uma nova pergunta, eu faço uma pergunta direcionada ao advogado presente, o Wellington Marques, retornando, né, a voz para o mesmo. E a pergunta na sua opinião, qual foi o sentido, qual foi o objetivo, qual foi a intenção do legislador a criar a norma? Qual era a legislação que existia antes?
como o nome bem já diz, é uma lei complementar, ela complementa a outra. Então eu gostaria de saber um pouco mais sobre ela e quais os aspectos históricos que fez derivá-la. É uma pergunta muito interessante, Edinaldo. Né? 2001, eu tinha o quê? Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de formado, né? E, na verdade, eu não acompanhei a implantação dessa norma, até porque eu não atuava na área do direito administrativo. Sim. Eu atuo no direito administrativo nos últimos 13 anos. Né? Mas, durante esses 13 anos, eu trabalhei bastante com essa lei e com várias ações decorrentes dessa lei. Mas o que eu posso verificar, né, do objetivo do legislador, né, que, se eu não me engano, essa norma ela foi criada no governo do governador Garibaldi, né, filho, e ela criava o seguinte, uma divisão entre os vencimentos e as gratificações, certo? Ele concedia, tá certo, através de lei, o aumento nos vencimentos, e outra lei iria reajustar as gratificações. Essa era a promessa, tá certo, do governador ao criar a Lei Complementar 203, né? Algumas gratificações, elas não estariam inseridas nesse meio, como, por exemplo, 13º, como gratificações de natureza indenizatórias, temporárias. Então, essas estariam excluídas. Mas as outras gratificações, em decorrência de direito, como gratificações de títulos, gratificações pecuniárias, gratificações de sala de aula especial, um exemplo, né? Elas estariam inseridas. Havia uma exceção, né, em 2001, na Lei Complementar 203, com relação às gratificações que foram adquiridas em decorrência de decisão judicial, né? Então, essas ações que foram ajuizadas e que o servidor conseguiu, né, gratificações decorrentes de ações judiciais, elas não foram atingidas por essa divisão, tá certo, de reajustes, né? Mas, em si, no geral, o que o legislador queria era desvincular o reajuste do vencimento das gratificações, sob a promessa de que, toda vez que ele desse aumento nos vencimentos, né, ele daria aumento também nas gratificações, de forma que não houvesse um descompasso, né? Mas, na própria lei, da Lei Complementar 203, ele criava já uma situação bastante, que levava a uma certa desconfiança. Porque ele dizia o seguinte, na lei ele previa que, para se dar o reajuste das gratificações, eles teriam que fazer a média de todos os reajustes de todas as categorias, né? Todo mundo sabe que no Rio Grande do Norte nós temos legislação para a categoria A, legislação para a categoria B, legislação para a categoria C, e, na verdade, essas categorias elas recebiam reajustes em anos e em períodos diferentes. Distintos, né? Às vezes, algumas categorias elas passavam 2, 3, 4 anos sem receber reajuste. E como é que você iria fazer uma média para se achar, tá certo, um percentual para aplicar nessas gratificações? Jamais isso ia acontecer. Porque você não ia conseguir fazer essa média pelo tempo, né, de concessão de reajuste dessas categorias. Saúde, educação, segurança, não é isso? Então, o que o legislador tratou foi justamente de dividir. Ele ficar livre, ele dá um aumento dos vencimentos e não ficar preso, tá certo, às gratificações que até aquele momento ela era vinculada a percentuais. Por exemplo, existia percentuais consideráveis, como, por exemplo, gratificação especial de sala de aula,
para o pessoal do magistério. Alguns professores chegavam a ganhar 150% sobre os vencimentos. Então, era 150% sobre os vencimentos. Se ele recebesse 100, não é isso? Ele ia receber mais 150 de gratificação. E existia gratificações de 50%, existia gratificação de 1/6, né? Então, eram percentuais consideráveis, tá certo? Que mantinha, tá certo, um poder de equilíbrio econômico da moeda, do salário naquela época, dos servidores, né? E que foi retirado, foi separado, tá certo, pela lei, onde reajuste de vencimento era dado através de lei pelo executivo e o reajuste das gratificações seria dada pelo executivo, tá certo, quando bem fosse conveniente, tá certo? Porque a própria lei disse assim, poderá dar o reajuste, né? Com relação ao que existia antes dessa legislação, nós fizemos uma pesquisa, eu digo que a gente fez uma pesquisa arqueológica, né? Arqueológica dessa lei, porque ela é uma lei complementar. Se ela é uma lei complementar, ela está complementando, outra, tá certo? Né? Uma lei, tá certo? Então, o próprio corpo da lei 203 203 de 2001, ele retrata somente a uma outra lei complementar, que é uma lei chamada Lei Complementar 122 Isso. de 1994, se eu não me engano, que fala somente no seu artigo, se eu não me engano, 26, alguma coisa assim, sobre vencimentos. Ele não trata sobre gratificações. Ele fala somente de vencimentos. Certo? Artigo 53, exatamente. Muito obrigado, Vitor. Então, ele não trata especificamente de gratificações. E nem no seu próprio texto ele fala na necessidade explícita de norma complementar para regular aqueles vencimentos, certo? Então, assim, se é uma lei complementar, a de 2003, e ele reporta a lei 122 de 94, que é uma lei complementar também, isso, né? Qual é a lei raiz que gera todas essas leis complementares, né? Originária, né? Então, nós chegamos à conclusão que seria a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, no seu artigo 28, né? Que fala sobre a questão dos vencimentos dos servidores públicos, né? E uma problemática que a gente viu, que a gente fez uma comparação entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual, é que na Constituição Federal, todas as normas que precisava de lei complementar, ele era explícita. Ele falava, um exemplo, né? Existe o direito para isso, mediante lei complementar. Então, está explícito que existe uma lei complementar, né? Que é necessário, tá certo? Então, o que é que a doutrina fala? A doutrina fala o seguinte, que em norma, tá certo, constitucional, quando se tratar de lei complementar, há necessidade de que ela esteja inserida no texto constitucional, né, da necessidade de lei complementar para ela poder ter validade. Se ela não tiver explícita, ela não tem validade. Agora, se a norma for norma ordinária, não há necessidade de que ela esteja explícita no corpo da Constituição Federal. O que a gente, voltando,
a Constituição Estadual, no seu artigo 28, a gente não verificou, tá certo, a necessidade de norma, de lei complementar para tratar sobre a questão de gratificações. Tá entendendo? Ela não fala. Então, se nós seguirmos a mesma linha da Constituição Federal com relação à necessidade explícita, né, da necessidade de lei complementar, nós já vamos ver um erro, um vício formal, tá certo? De todas as normas complementares, a 122 de 94, nós vamos ver a 203 de 2001, né? E a de 2013 e a de 2015, que trata sobre a questão de gratificações, tá certo? Por quê? Porque não existe uma raiz e nem a Constituição faz menção da necessidade de norma complementar. Perfeito. Né? Com relação, tá certo? Com relação ao que existia antes, tá certo? Era que toda vez que houvesse um reajuste nos vencimentos, ela iria incidir através de percentual em cima das gratificações. Né? Então, era o que vinha sendo desenhado, tá certo? Ao longo da década de 80, 90, até 2001. Né? Mais precisamente, a lei ela entra em vigor em outubro de 2001, mas faz referência que ela é retroativa ao mês 1º de setembro, né? Perfeito. Que gera uma grande confusão. Perfeito. Que algum de vocês aí vai falar depois o que foi que aconteceu em decorrência disso aí, né? Então pegando como base a sua fala, a gente pode acreditar que a Lei Complementar 203 de outubro de 2001, ela é uma lei mais restritiva do que concessiva de direitos, não é isso? Porque ela pegou algo que era amplo, tornou micro e ainda delimitou o seu alcance. No momento em que ela fala que depende de fato que pode vir a ser ou não concedido o direito, pelo executivo, não é isso? Então, assim, o que antes era em percentuais e proporcionalmente, de acordo com que aumentava os vencimentos, as gratificações acompanhava, então essa lei ela veio mais para restringir do que para conceder o direito ao servidor público do Estado do Rio Grande do Norte. Não é isso? Num primeiro momento, Leidinaldo, a gente acredita na questão do princípio da boa-fé. Tá certo? Até porque a forma com que a lei ela se apresenta, ela tem uma certa discricionariedade. Né? Ela diz que o chefe do executivo ele poderá dar. Sim. Né? Mas eu costumo dizer que cada segmento dos servidores públicos, né? Os sindicatos que compõem, tá certo? Cada grupo, né? Cada categoria, né? O pessoal da saúde, o pessoal da educação, né? O pessoal da segurança pública, né? Eram para ter desconfiado, tá certo? Dos reais objetivos da lei. Né? Quando ela explica, tá certo, no seu corpo, que os reajustes das gratificações que deixaram de ser em percentual e passaram a ser em pecúnia, em valores fixos, e que dependeria de uma norma, de uma lei própria para poder ser reajustada, ela necessitaria de um cálculo levando em consideração a média dos reajustes de todas as classes de servidores. Ativos e inativos, né? Como é que você pode fazer um cálculo aritmético, tá entendendo? Uma média, né, de todas as categorias, se todas essas categorias não têm reajuste todas no mesmo ano. E tem vários fatores de influência, né? Exatamente. Então, a própria lei já dizia o seguinte: não vai ser dado o reajuste das gratificações. Exatamente. Você vai ter o reajuste dos vencimentos, mas das gratificações, não. Então,
eu sempre costumo dizer, eu não tenho medo de dizer, que os órgãos representativos das categorias, eles foram engambelados, tá entendendo? Porque a próprio corpo da lei já dizia que aquilo não ia acontecer. Que não iria dar certo. Era para ter sido negociado, não era para ter sido aceito aquilo ali. Sim. Tá certo? Então, o que o legislador, tá certo, de certa forma queria era essa divisão, dividir o reajuste dos vencimentos, separar o reajuste das gratificações, né? Levando em consideração algumas exceções, que era a questão de gratificações decorrentes de decisões judiciais, tá certo? E o que existia antes era a questão de que todo reajuste de vencimento era concedido através de percentual em cima dos vencimentos. No caso, as gratificações, né? Exatamente. Até aquela data era feito dessa forma e todo mundo era feliz. Perfeito. Tá certo? Agora, em termos práticos, o que aconteceu? Houve, antes, os servidores tinham as suas gratificações em cima dos seus vencimentos e hoje estão congelados. Mas estão congelados desde quando? Desde quando a lei foi publicada ou, dentro desse período de 22 anos, houve reajuste? Fito, isso foi uma pergunta que me fez pensar, tá certo, e chamar, tá certo, um grupo de colegas para fazer alguns cálculos, fazer alguns exames do histórico, tá certo, de ficha financeira de várias categorias, né? E chegamos assim a algumas conclusões assim absurdas, né? O que eu vou falar para vocês aqui, eu acho que poucos servidores já pararam para pensar, tá, e refletir a respeito dessas informações, certo? Eu peguei um caso aqui, por exemplo, de uma determinada professora da área de educação que em outubro de 2001, tá certo? Ela recebia R$ 258,87. Decorridos 22 anos, tá certo? Eu fiz até outubro de 2022, ela passou a receber R$ 6.250,52, certo? Levando em consideração que esse aumento aqui levou em consideração alguns direitos que ela questionou da justiça, como o direito a 40 horas, tá certo? Que fez aumentar o salário dela, tá certo? Mas as gratificações que ela tinha, que estavam inseridas na Lei 203 de 2001, né, que estariam aguardando o reajuste do Poder Executivo, ele se manteve congelados, tá certo? De outubro de 2001 até outubro de 2022. Quer dizer, passaram-se 22 anos e o Estado, através do Poder Executivo, que é que tem competência de efetuar o reajuste das gratificações, como está na lei, ele não fez. Ele se manteve omisso, né? Inerte. Está entendendo? Então, o que podemos verificar, assim, mas tem um reajustezinho aqui, que eu vi aqui na tabela, tá certo? Esse reajuste aqui foi outro erro que no governo de Garibaldi, em 2001, tá certo? Não foi processado corretamente. A lei a Lei Complementar 2003 de 2001, ela dizia o seguinte, que os valores das gratificações deveriam ter sido congeladas, levando em consideração o reajuste retroativo a 1º de setembro. Que é a aplicação propriamente dita da Lei Complementar 203 de outubro de 2001. Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Eles não fizeram pela lei anterior, pelo valor anterior, e o valor das gratificações, além de não ter sido corrigidos
durante esses 22 anos, eles não tiveram o congelamento no valor correto, que era para ter sido dia 1º de setembro. Né? E o que foi que aconteceu? A maioria do pessoal começou a procurar o judiciário, né, entrando com ação com relação ao reajuste retroativo ao dia 1º de setembro e ganharam, tá certo, na justiça, o direito de ter as gratificações reajustadas pelo dia estabelecido na lei complementar. Né? Então, alguns passaram, como por exemplo, a gratificação em outubro de 2001, quando a pessoa ganhava R$ 258,87, era R$ 44,67 a nível de gratificação pecuniária, tá certo? Ela recebia 1/3, né? Mais ou menos. Gratificação de título, ela recebia R$ 20,10, que dava mais ou menos 7,76%. Gratificação de sala especial, né? É aquela gratificação do professor que trabalha com alunos com deficiência. Então, ele ganhava mais ou menos R$ 53,93, que dava mais ou menos 20,83%. Que naquela época era muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Proporcionalmente. Se você tomar todas as gratificações aqui, era um valor bastante considerável. Preço de compra. Exatamente. O que me gera uma interrogação muito grande é o quanto esses servidores perderam realmente o poder de compra em detrimento dessas gratificações congeladas de 2 décadas praticamente, mais de 2 décadas, contando hoje 22 anos que não houve reajuste. E a pergunta que me fez refletir na sua fala, então todos os servidores que não judicializaram à época, eles continuam com suas gratificações congeladas à legislação anterior, à Lei Complementar 203 de 2001? Continuou, tá certo? Você pode encontrar, tá certo, alguns servidores do Estado no seu contra-cheque com gratificação de R$ 4,78. R$ 4,78. É um absurdo. Irrisório, né? É um absurdo um negócio desse. Não houve qualquer tipo, tá certo, de lei de reajuste de gratificação. E o que eu acho mais interessante é a letalgia dos órgãos representativos, dos sindicatos, das associações, tá entendendo? Que vendo uma situação dessa, de omissão do executivo e não promover o reajuste dessas gratificações, eles se mantêm calados com relação a isso aí. Tá entendendo? Então, o que se tentou ao longo desses anos, né, foi a questão do reajuste, né, levando em consideração os vencimentos do dia 1º de setembro, onde a Justiça entendeu pela procedência e concedeu o direito a todos os trabalhadores a receberem o reajuste com data retroativa, tá certo? E receber os atrasados. E também alguns aposentados, né, que receberam a aposentadoria antes da promulgação dessa lei, outubro de 2001, né, que já eram aposentados, já tinham... o ato jurídico perfeito, propriamente dito, né? Já tinha um termo de aposentadoria. Sim. Lá formado, né? E que naquele termo de aposentadoria, naquela resolução, né, já continha as especificações do que ele se aposentou. Continha que ele se aposentou com o nível tal, ele se aposentou com a classe tal, com a letra tal, fazendo direito à gratificação de 20% disso, de 150% disso, com 1/3 disso, tá entendendo? E quando chegou na lei 2000, de 2001, a Lei Complementar 203, eles modificaram a regra do jogo. Você já estava com ato jurídico perfeito, consubstanciado naquela resolução de aposentadoria, né?
e aquilo não valeu de nada. Você passou a ter todos aqueles direitos que você conquistou ao longo de 30 anos, às vezes 40 anos de serviço, tá certo? Modificado para pecuniária, e que em 22 anos, tá certo? Em 22 anos, o servidor não teve qualquer tipo de reajuste, né? Passando a receber gratificações de R$ 4,78, tá entendendo? Que fazendo um trabalho aqui, fui fazer um trabalho com minha filha, que faz estatística, né? E fiz o cálculo, fui mostrar para ela, ela disse, está errado, né? Mas como é que está errado aqui? Ela disse, não, porque percentual não se soma, né? Então, me mostra aqui como é. Aí ela foi mostrar, fez os cálculos todinho. E ela me demonstrou que em 22 anos, o estado do Rio Grande do Norte deu 2.336% de reajuste aos vencimentos. Dessa pessoa em específico. Dessa pessoa em específico. Sim. Certo? E com relação às gratificações, tá certo? Ele deu 275,52%. Isso para as pessoas que judicializaram, não é isso? Não, corrigindo, ela não deu reajuste nenhum. Isso. Tá certo? Ela não deu reajuste nenhum. Perfeito. Ela deu 2.336% nos vencimentos e nas gratificações, zero. Ou Zero. seja, 22 anos. 22 anos com reajuste. 0% de reajuste. Se fôssemos levar em consideração a legislação anterior, esses reajustes teriam sido proporcionais às gratificações, mas assim não foi, por conta da Lei Complementar 203 de 2001. Ela teria recebido o mesmo percentual de reajuste Perfeito. dos vencimentos. Perfeito. Se ela recebeu 2.336% de reajuste, As gratificações acompanhariam. também iriam acompanhar, porque era em forma de percentual. Perfeito. Né? Eu tenho uma pergunta agora direcionada ao Dr. Vitor, que aqui está conosco, convidado em uma ilustre presença, né? Dr. Vitor, quais são os pontos positivos e negativos que você enxerga, tanto para o Estado quanto para o servidor público propriamente dito? Estava até brincando com o Wellington, dizendo que em toda lei existe um ponto positivo e um ponto negativo a ser questionado. No caso dessa lei aqui, para os servidores, não existiu nenhum ponto positivo, só ponto negativo. Porque você veja no artigo 5º, onde foi disposto que as pecuniárias poderiam ser majoradas mediante lei ordinária. Perfeito. E essa omissão do Estado ao longo desses 22 anos só trouxe prejuízo para o servidor, onde eles continuaram e ficaram e estão continuando sem reajuste. Então, se a gente for tentar pontuar um ponto positivo, não existe, somente para o Estado, onde o ponto positivo para o Estado é o não pagamento correto que muitos servidores se aposentaram. Por exemplo, em 98 existia gratificações, como o Dr. Wellington falou, de 150%. Perfeito. E naquela época eles se aposentaram achando que iria ter esse direito. A mesma regalia, né? Justamente, no que foi dado na sua portaria de aposentadoria, onde, por exemplo, 3 anos depois, foi instituída a lei que congelou essas gratificações. Então, se a gente for pontuar as negativas da lei, existem vários. Para o servidor. Para o servidor. Perda do poder monetário, se formos levar em consideração do a ativo, inflação, né? Justamente, do ativo no seu salário,
pontos positivos não existem. Perfeito. Entendeu? Então, são essas considerações que a gente faz aqui. E os pontos positivos com relação ao Estado? Ao Estado, o que a gente pode ver é que, como o Wellington falou, naquela época existia na cabeça dos servidores que haveriam, toda vez que houvesse reajuste nos salários, nos proventos, existiriam também os reajustes nas gratificações. A expectativa, né? Gerou essa expectativa. Então, perfeito. O ponto positivo para o Estado é realmente do pagamento inferior ao que o servidor naquela época fazia jus. Que vinha recebendo. Que vinha recebendo em formato de percentual e passou a ser de pecúnia. Então podemos dizer que para o servidor público só existiu pontos negativos. Só existiu pontos negativos. E para o Estado só existiu pontos positivos. Só positivos. E só complementando, Vitor, eu entendo assim, o que o legislador queria naquela época, tá certo? Quando criou a lei complementar, essa 203, que fala da ação das pecuniárias, que eu chamo Lei do Apocalipse, tá certo? Para os servidores públicos. Lei do Apocalipse. O que ele fez foi o seguinte: como é que a gente pode criar uma forma, tá certo, de conceder os vencimentos sem automaticamente conceder as gratificações? Essa foi a ideia do legislador. Criar uma lei de pecuniária, onde a gente separa o reajuste dos vencimentos do reajuste das gratificações. Em síntese, a Lei Complementar 203, ele trata sobre isso. Enxugar gastos, né? Enxugar gastos, tá certo? Sobre a falsa promessa de que toda vez que houvesse, né, o reajuste dos vencimentos, ele poderia reajustar as gratificações. Mas se você prestasse atenção, como eu disse e gosto de repetir, quem analisasse a lei corretamente, ele iria ver que seria impossível fazer esses reajustes em decorrência da impossibilidade de juntar todos os reajustes das categorias, né, já que eram todas fracionadas. Então foi uma coisa pensada. Qualquer pessoa na época poderia se chegar a essa conclusão. Jamais vai haver reajuste de gratificações se levar em consideração a média do reajuste de todas as categorias, porque eram dadas espaçadamente. Eu complemento, eu acredito que na época não tenha gerado tanto impacto, justamente porque eu acredito que o servidor ele parte do princípio da boa-fé. Isso, exatamente. Que uma legislação ela nunca vai vir para retirar, isso, mas sim para conceder, né? De forma ponderada, de modo que o governo do estado ele tenha disponibilidade de cumprir e o servidor ele tenha algum ganho de certo modo. Como você já bem frisou, o que me gera mais impacto é os órgãos de representação de classe, né? Não ter prestado atenção nisso, ou se prestou, criou uma falsa esperança diante da legislação, que ocasionou esse congelamento dessas ratificações durante 22 anos, né? Uma pergunta que eu tenho direcionada ao Dr. Wellington é com relação à aplicabilidade da norma, né? E as soluções para essa situação devastadora financeiramente aos servidores públicos. Quais seriam os meios cabíveis? Como é que poderia haver uma recomposição monetária de fato dessas gratificações que por tanto tempo deixaram de ter reajustes? Lenaldo, como bem já foi explicado, né, anteriormente, a questão da aplicabilidade da norma, eu questiono muito a questão da constitucionalidade formal dela, porque eu não vejo, tá certo, na sua corrente de existência, que ela é uma lei complementar, tá certo, que vem de uma outra lei complementar
que vem de uma Constituição estadual, tá certo? Que não faz referência à necessidade de lei complementar. Então, Perfeito. seguindo a orientação da Constituição Federal, tá certo? Uma Constituição em que não avisa, tá certo? Da necessidade de norma complementar para explicar, tá certo? Determinado assunto, tá entendendo? Ela é eivada de nulidades. Então, se alguém hoje, 22 anos depois, chegar e disser o seguinte, olha, a lei de 2015, que trata sobre as gratificações, a lei de 2013, que trata sobre as gratificações, que é lei complementar, a lei 2003 de 2001, que é o grande alicerce dessa mudança, ela não é contemplada na Constituição de 89, por não haver eles não falarem da necessidade de Constituição estadual. a Constituição estadual não falar da necessidade de norma complementar. Alguém pode chegar de uma hora para outra e dizer o seguinte, Vitor: não seriam nulas todas essas normas? Inconstitucionais, né? Já pensou se o judiciário, ao receber uma demanda de um determinado servidor e dizer o seguinte, olha, a lei tal e tal não foi contemplada na Constituição de 89 sobre a necessidade de norma complementar. E ela vem sendo editada em forma de norma complementar, tá certo? De forma irregular. O que iria acontecer? Podemos dizer, né, que eles pegaram uma norma de eficácia plena e tornou uma de eficácia contida. Isso é uma norma que ela já era por si só autônoma, sem previsão de uma lei complementar, Isso. para de fato complementar aquela norma. Isso. E transformar ela numa norma de eficácia contida, onde prevê a possibilidade de uma lei complementar para a eficácia prática dos seus atos. O que eles deveriam fazer, só para complementar, era, ao invés de norma de lei complementar, eles deveriam ter feito uma lei ordinária. Porque a lei ordinária, mesmo que não haja necessidade explícita na Constituição estadual, tá entendendo? Ela poderia ser feita. Ela poderia ser feita, tá entendendo? Enquanto a lei complementar, ela é obrigatória, tá certo? A sua expressa solicitação no texto constitucional, né? Então, com relação à aplicabilidade da norma, nós temos essa situação, tá certo? Que eu acho preocupante. Alguém pode chegar de uma hora para outra e questionar isso aí na justiça. Seria muito interessante. Eu gostaria muito de ver o judiciário, o nosso tribunal, né, analisar essa situação. Justificando, né? Justificando essa situação. Justificando o injustificável. Essa coxa de retalho aqui. E a gente vê o seguinte, há uma crueldade tão grande, Vitor, na questão das gratificações, que em 2013, né, aquela exceção que existia, né? Você lembra qual foi a lei? Foi a lei 13.000, eu não sei se eu tenho ela aqui. A lei complementar. Olha, de novo, lei complementar. Viu? Lei complementar. A exceção está no artigo 3º, né? Da 2001. 484, de 16 de janeiro de 2013. O que é que eles fazem? Você lembra que na de 2003, a lei complementar 203 de 2001, eles criaram uma exceção que dizia que as gratificações que foram adquiridas em decorrência de decisão judicial não serão, não serão inseridas nessa... Serão excluídas, é o artigo 3º, seriam né? excluídas, exatamente. Justamente. Então, o que é que eles fazem em 2013? Quer dizer, se você contar 2001 para 2013, nós temos o quê? 12 anos? 12 anos. 12 anos depois, eles verificaram o seguinte: olha, ficaram servidores que ganharam na justiça e estão recebendo as gratificações em percentuais ainda.
isso está trazendo um prejuízo para o Estado. Esse pessoal não pode não pode continuar a receber, não. Vamos retirar. Aí criaram a norma que altera a lei estadual 6.038 de 20 de setembro de 90, que reestrutura o grupo ocupacional físico e dá outras providências. E lá no finalzinho, tá entendendo? No artigo... Deixa eu dizer qual foi o artigo. É lá no final dela. Artigo 17. Ela diz o seguinte: as gratificações de parcelas instituídas pelo artigo 38 da Lei Estadual número 347, de 23 de abril de 71, fica transformada em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior ao da publicação dessa lei complementar. Como se não bastasse pegar os servidores que já estavam discriminados na lei complementar 203, eles foram pegar os que já eram excessivos, os que sobraram, os que estavam excluídos, para retirar também o direito, né, de receberem em percentual e passar a receber de forma pecuniária, de forma em pecúnia, em dinheiro, né, e não receber mais de forma percentual. Então, isso foi uma surra dada no direito, tá certo? Do direito adquirido, da coisa julgada, né? Que aqueles servidores conseguiram na justiça e que, com o advento dessa lei complementar, foi retirado, né? Aí, se não bastasse, né, eles foram muito mais ainda, tá entendendo? Eles chegaram em 2015 e disseram assim: sobrou ainda um pessoal. Sobrou o pessoal da justiça, né? Então, o que foi que eles fizeram? Eles, em 2015, eles fizeram uma lei complementar de novo, certo? Complementar de novo, que dispõe sobre o pagamento de gratificações reconhecidas por decisão judicial a servidores do Poder Judiciário. Então, eles foram atrás do pessoal do Executivo, do Legislativo, e, como se não bastasse, foram atrás do pessoal do Judiciário. E disseram o seguinte: o valor das gratificações de técnicos de nível superior reconhecidos aos servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte por decisão judicial deixa de ser vinculado ao vencimento da forma percentual, assim como não servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória. Retirado também do pessoal do Judiciário. Aquelas ações que eles já haviam ganho no passado, que eram um ato jurídico perfeito, que era uma coisa julgada, que não poderia ser modificada, eles criaram uma lei para retirar o direito do pessoal do servidor, servidores do Judiciário. Então, eles tiraram, ao longo desses 14 anos, tá certo? Todas as possibilidades de recebimento. Tá entendendo? Vamos lá. Então, assim, a gente já falou dos vários aspectos negativos das leis complementares, né? Que não foi só uma. A princípio foi a 203 de 2001, mas dela derivou várias outras em que foi, de fato, atrás das pessoas, dos servidores, né? Que ainda estavam recebendo, por assim dizer, de forma incorreta, ao ver deles, né? Como de fato poderíamos achar uma solução de recompor monetariamente essas gratificações, né, que deixaram de ser percebidas em sua totalidade, como deveria ter sido aplicada de fato, como foi estabelecido a princípio, antes do advento da Lei 203 de 2001. Já que já se passaram, né, Ledinaldo, 22 anos. 22 anos. E o Poder Executivo, de forma estática, né? Ainda não. Omissa. Eu custo a falar, eu estava até pensando que eu não posso nem falar que é um ato comissivo, porque o ato comissivo ele depende de uma ação. Então não foi um ato comissivo, foi propriamente dito um ato omissivo, que eu custo a pensar que possa ter um interesse político, né, por trás dessas leis complementares. Então, assim, qual seria a forma
de fato, da gente tentar recompor monetariamente essas percas, tá? Que durante esses 22 anos... Não foram dados, né? Isso é uma boa pergunta, excelente pergunta. E você tem que, para poder entender, tá certo? A porta de saída dessa situação, a gente tem que compreender, tá certo? Que há uma discussão muito grande no judiciário a respeito da independência de poderes, né? Então, o legislativo não pode se meter dentro do executivo, o executivo não pode se meter dentro do judiciário. É constitucional, né? Isso, é constitucional, né? Então, há muitas decisões judiciais em que há um ato discricionário, que na verdade é um ato discricionário do governador em conceder esses reajustes das gratificações que não foram concedidas nesses 22 anos, né? De entender que o judiciário não poderia intervir, tá certo, nessa situação, porque estaria intervindo, tá certo, em competência, em seara do executivo. Então, Perfeito. se você entrar com uma ação para pedir que o governador fizesse o reajuste, né, dos últimos 22 anos, o judiciário certamente, né, iria dizer o seguinte: não posso fazer porque eu estaria interferindo, tá certo, dentro da competência do poder executivo. Isso seria usurpação, né, de poder, de competência, né? E eles não iriam fazer isso, né? Então, em linhas práticas, você está me informando, né? Está me afirmando que não existiria solução, o judiciário de forma alguma poderia intervir numa competência que lhe é distinta, porque se formos levar em consideração a tripartição dos poderes, né, propriamente dita, e a gente não encontrar meios resolutivos para um ato que eu acredito ser uma ilegalidade cometida, sim, com os servidores públicos, qual seria a forma viável de resolução? O judiciário ele tem alguma brecha que possibilita essa concessão? Querendo ou não, ele tem essa autonomia de puxar a corda quando vê que um dos poderes eles estão ultrapassando o limite que é conveniente a todos eles? Leinaldo, avançamos, tá certo, nos últimos anos com relação a esse ponto, com relação à omissão de atos discricionários, tá certo? Não vou falar de atos vinculados porque ele tem que cumprir, porque a lei determina que ele tem que cumprir, tá certo? Mas os atos discricionários em que depende da vontade, da conveniência, tá certo, do chefe do executivo, né, que também não é absoluta. Quando você vai estudar direito constitucional, né, aquilo que você estuda dentro da faculdade, que diz que que o ato vinculado é aquilo que tem que seguir, porque a lei manda, o ato discricionário é aquilo que você faz, o que você quer, né? E quando você vai, por exemplo, para um curso de uma graduação maior, aí você já vê que tem uma certa... Não é bem assim. Não é bem assim, né? Que o ato discricionário, ele tem também as suas limitações. Você não pode fugir de alguns aspectos, né? Sob pena de ser corrigido por órgãos fiscalizadores e até mesmo pelo judiciário. Então, analisando isso aí, verificando que existe uma omissão por parte do executivo durante 22 anos, tá certo? Como caracterizar que um ato discricionário, tá certo? Ele é omissivo e ilegal, né? É difícil você comprovar que existe uma ilegalidade num ato discricionário, tá certo, por omissão. Nossa jurisprudência já vem mudando. Aos pouquinhos ela está mudando. Então, o judiciário já vem entendendo que quando houver razões relevantes, tá certo, naquele ato discricionário por omissão, é possível que o Poder Judiciário intervenha para corrigi-lo. Perfeito. Certo? Tanto é que fomos surpreendidos recentemente,
né, com um grande exemplo, é da ministra Carmen Lúcia, que determinou à Câmara dos Deputados o prazo de 24 meses para a criação de uma lei complementar para regular a questão dos FUNGET, que é um fundo relacionado ao Ministério do Trabalho. Né? Eles tinham esse prazo para regulamentar, não regulamentaram e foram provocados, tá certo, junto ao STF, e a ministra Carmen Lúcia ela determinou que a Câmara dos Deputados, no prazo de 24 meses, né, providenciasse a lei complementar. Então, quer dizer, se caracteriza na mais alta corte uma intervenção, tá certo, do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo em decorrência de uma omissão. Perfeito. Então, o ato discricionário, ele não é absolutamente discricionário. Tá entendendo? Ele pode ser discutido, ele pode ser questionado, como no caso dos servidores do Rio Grande do Norte, com relação ao congelamento das gratificações durante esses 22 anos. Perfeito. Né? Está caracterizado, né? 22 anos não são 2 anos. Né? E se você levar em consideração, na mesma tabela, né, que eu montei, existem gratificações que, nos meus cálculos, elas irão acabar para alguns servidores em 8 meses, em 19 meses. O que é que eu estou dizendo? O impacto da inflação. Eu estou dizendo que a né? inflação ela está corroendo essas gratificações que não foram corrigidas ao longo dos 22 anos e que em 8 meses ela vai sair do contra-cheque porque ela vai zerar. A inflação ela vai comer. Tá entendendo? A inflação ela vai comer. Então, o que aconteceu foi uma perda do poder, tá certo, monetário, né, do servidor estadual em decorrência do congelamento das gratificações durante esses 22 anos. Né? E o que é que tem que ser feito? Tá certo? A gente não pode pedir ao judiciário que obrigue o governador a fazer as correções, tá certo, que estavam estipuladas em lei, tá certo, durante esses 22 anos. Porque o Estado iria quebrar. Tá entendendo? Mas poderíamos pedir, tá certo, que essa omissão do Executivo, durante esses 22 anos, fosse recalculados de forma indenizatória, a fim de recompor o poder da moeda das gratificações. Ela não seria uma lei de reajuste das gratificações, mas uma ação de cunho indenizatório para recompor o poder da moeda. E o STF, ele já vem decidindo a respeito de qual índice, qual instituto seria o mais adequado para fazer, tá certo, essa atualização. Né? No caso do STF, do STJ, eles vêm tendenciando para que o INPC seja utilizado para atualizar o poder da moeda frente o desgaste que a inflação causa, tá certo, nas gratificações e nos vencimentos. Perfeito. Sem muitas delongas, né? Já partindo para a parte da conclusão da nossa discussão, eu gostaria de ouvir o Dr. Vitor, quais eram as considerações finais, o que ele acha que poderia ser feito dentro da realidade, dentro do panorama atual. Então, a gente, nesse tempo de discussão,
chegamos a uma conclusão que não existiu realmente benefício para o servidor, mas sim só prejuízo, né? Essa lei só trouxe prejuízos. Mas se a gente for analisar a jurisprudência atualmente predominante, o que a gente está vendo aí nas decisões junto ao STF é que os servidores ainda não estão totalmente prejudicados, uma vez que o STF já se posicionou a respeito dessa perda monetária que houveram em decorrência da omissão da lei. Então, nem tudo está perdido, né? E espero que o que se espera, na verdade, é que não precisasse de servidores, de órgãos de classe requerendo na justiça, que houvesse o cumprimento do que foi previsto em lei, ou seja, a majoração das gratificações através de lei ordinária. De forma voluntária, né? Se fosse cumprida a lei, acredito que os servidores estariam satisfeitos com o que foi proposto na lei de pecuniária. Perfeito. Eu enxergo com uma certa urgência na resolução desse ato ou dessa omissão, né? Propriamente dita, porque estamos nos referindo a querendo ou não, gratificações conceituadas como verbas alimentares, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que essas gratificações, o impacto da não progressão, né, da não concessão dos reajustes, afetou diretamente os servidores públicos. Hoje a gente se depara com uma inovação que é propriamente dita do Código de Defesa do Consumidor, pegando um pouco do gancho, né, que é a lei do superendividamento, e me deparo muito com os servidores públicos ajuizando demandas, tentando repactuar suas dívidas, muitas vezes oriundas de dívidas que contraíram para a sua própria subsistência, né? E que isso poderia ter sido evitado se realmente esses reajustes tivessem sido concretizados, né? Eu passo a fala agora, concluindo, né, o nosso debate, para o Dr. Wellington, para ele fazer as considerações finais, quais são as expectativas e de fato a opinião final acerca dessa situação. Lenaldo, Vitor, eu acho assim uma certa letargia com relação aos órgãos representativos, tá certo? E até mesmo dos próprios servidores com relação a essa problemática, tá certo? Se briga-se por reajuste e de vencimentos, tá certo? E esquecem, tá certo, dos 22 anos sem reajuste das gratificações, né? Se briga por reajuste anual, tá certo, de vencimentos, e esquecem que durante 22 anos estão sem receber reajuste nas suas gratificações. Isso impacta muito, tá certo, os servidores do Estado, levando até mesmo, se você for fazer uma comparação, você levantou uma coisa muito interessante, que é a questão de que em 2001, se você fosse fazer uma pesquisa estatística, tá certo? Você ia ver que os servidores, eles dependiam muito menos de consignados. Perfeito. Você viu contra-cheques limpos. Eu peguei vários contra-cheques da década do final de 88, não, 98, 99, 2000, 2001, tá certo? Os contra-cheques limpos. Ninguém precisava de consignado, tá certo? Então, hoje o que a gente vê são servidores endividados, isso, tá certo? Com contra-cheques carregados com 4, 5 bancos, tá certo? Com valores irrisórios a receber, né? Lembre-se que os consignados é aquele percentual que é retirado do contra-cheque.
mas não impede que o servidor ele faça empréstimos diretamente no banco. Isso. Então, há servidores que não chegam no final do mês e não tem nem mais o que receber. Por quê? Porque tem um consignado e tem os empréstimos que foram feitos diretamente com o banco. Por quê? Por causa da grande defasagem salarial ao longo desses 22 anos. Esses 22, se essas gratificações tivessem sido reajustadas como a lei determinou durante esses 22 anos, nós não teríamos esse grande endividamento dos servidores públicos do Estado, né? E lamento muito, tá certo, a inércia dos órgãos representativos na busca da luta por esse direito, tá certo? O judiciário ele está aposto. Você pode levar essa demanda para o judiciário, tá certo? Já temos precedentes de tribunais superiores, né? Vimos agora recentemente, tá certo, uma decisão do STF da ministra Carmen Lúcia, né? Questionando a questão da omissão, tá certo? É uma interferência onde foi considerado que o poder discricionário do Congresso Nacional em editar a norma complementar, ela não é absoluta. E quando extrapola e cria, tá certo, uma desarmonia, tá certo, numa relação jurídica, ela tem que ser corrigida pelos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o próprio Judiciário, né? Então, além também da questão da legalidade e constitucionalidade das leis complementares que foram editadas de 94 até 2015, né? Que merecem melhor atenção por parte do Ministério Público, do Judiciário, porque acredito que elas estão eivadas de ilegalidade e de inconstitucionalidade por não haver previsão na própria Constituição a respeito da necessidade de norma complementar. Perfeito. Então, pois bem, finalizamos o nosso debate de hoje. Esperamos que tenham gostado do debate acerca da recomposição monetária, baseada na Lei 203, Lei Complementar 203 de 2001, tá? Esperamos que tenham de fato gostado da temática. Agradecemos a todos que permaneceram conosco até o presente momento. Saúdo aqui o nosso convidado, Dr. Wellington Marques de Albuquerque, e o Dr. Alex Vitor, tá? Qualquer dúvida, podem chamar no chat, tá? Deixar suas dúvidas lá que estaremos sanando assim que possível. Muito obrigado. Obrigado também.